19 horas. Feirinha de Itaipava. Tudo o que você precisa num só lugar. TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta quarta-feira, 25 de janeiro. Hoje daremos destaque ao desenvolvimento econômico. Vamos conversar com o secretário de Indústria e Comércio do Estado do Rio de Janeiro, Vinícius Fará, para abordar os projetos para os próximos 4 anos. As inscrições para o concurso da Receita Federal terminam nesta quarta-feira. São 699 vagas com remuneração mínima de R$ 11 mil. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro instaurou um inquérito para apurar possíveis irregularidades no aluguel social em Petrópolis. E a Secretaria de Saúde de Nova Friburgo alerta a população sobre acidentes com animais peçonhentos. Em 2022, foram mais de 160 atendimentos. E a Caixa Econômica Federal paga nesta quarta-feira o Bolsa Família para os beneficiários com número de inscrição social UNIS de final 6. Notícia, informação, com análise no desenvolvimento de Petrópolis e do Estado. Eu sou Richard Stolzenburg e esse é o Correio Petropolitano Debate. Olá, muito boa tarde para você. Mais uma edição do Correio Petropolitano Debate começando. Estamos ao vivo em todas as nossas plataformas, no nosso YouTube, Facebook, em nosso site, também em Nova Friburgo, Teresópolis, Três Rios, Patida Alferes, Paraíba do Sul e também aqui, obviamente, em Petrópolis. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Nesse primeiro bloco de hoje, nós já vamos dar início às entrevistas, em relação à entrevista que vamos fazer hoje com o secretário de Indústria e do Comércio do Estado do Rio de Janeiro, Vinícius Fará, que também já foi prefeito de Três Rios, cidade bem próxima aqui de Petrópolis, praticamente vizinha. E a gente vai falar sobre os projetos para esse plano de governo. Ele que também já fazia parte do governo do Estado nesse primeiro mandato do governador Cláudio Castro, participou recentemente de um evento internacional nos Estados Unidos, sobre a maior feira do varejo do mundo. São mais de 3.800.000 empresas que participam desse evento e a gente vai trazer tudo isso para cá, para o programa, para a gente começar a abordar esses temas e possivelmente as ações para esse início de 2023, mas também os próximos 3 anos. Aqui com a gente, então, ao vivo, direto no nosso estúdio, por meio aqui da nossa TV, Vinícius Fará participa com a gente. Vinícius, boa tarde para você, seja bem-vindo ao programa e obrigado pela presença. Boa tarde, Richard. É prazer estar aqui participando do Correio da Manhã, essa edição aí que abrange essa importante região do nosso interior do estado do Rio. Podemos ter a oportunidade de levar essas informações pontuais nesse início do segundo mandato do governador Cláudio Castro, que tem demonstrado na prática, não nos discursos, o quanto que chegou a vez dos investimentos, não só na área econômica, mas na área de infraestrutura, na área de turismo, na área de eventos, ou seja, chegou o grande momento do interior do estado. Eu falo isso com a propriedade de quem já viveu o outro lado, de quem já foi prefeito por 8 anos de um município do interior, e quando a gente compara o que o governo Cláudio Castro em tão pouco tempo já entregou de investimentos e benefícios em todas as áreas, fica muito claro esse momento especial do interior do estado sob o comando do Cláudio Castro à frente do governo do estado. Um prazer estar aqui, conte comigo, estou à tua disposição para a gente poder levar aqui informações importantes e pontuais nesse início do segundo mandato do governador Cláudio Castro. Perfeito, a gente que agradece a sua presença, Vinícius. E a primeira pergunta que eu vou fazer, então, quais são os projetos agora para, pelo menos,
esse primeiro ano desse segundo mandato e também as suas expectativas para o setor aí do comércio e da indústria. A gente sabe que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico foi desmembrada e você, obviamente, como já trabalhou, né, na Prefeitura de Três Rios, já tem uma certa experiência em relação à gestão até mesmo, não só de uma prefeitura, mas nesse caso especificamente de uma secretaria. O que você pretende para esse início de ano de 2023 e, obviamente, aí a longo prazo também? Vamos lá. O que eu pretendo é o que o governador Cláudio Castro assumiu de compromisso com a sociedade fluminense durante a campanha eleitoral, né, que era uma secretaria agressiva, focada na atração de novas empresas para o nosso estado, seja ela de qualquer segmento, de qualquer porte, megas empresas, médias empresas, pequenos negócios. O nosso compromisso, que é o compromisso do governador Cláudio Castro, é a geração de emprego. Não existe dignidade de um cidadão sem que ele tenha oportunidade de trabalho. Essa é a missão que a gente vai continuar fazendo, já que os 2 últimos anos foram anos históricos de retomada econômica do Estado. Eu não tenho a menor dúvida que esse fator ajudou em muito ao governador Cláudio Castro ter uma reeleição com 60% dos votos do eleitorado fluminense, já que o Rio bateu todos os recordes de abertura de empresas, de desburocratização e de geração de emprego. Em menos de 2 anos, foram quase 300 mil empregos que o Rio gerou, né? Um estado saindo de uma pandemia. Batemos recorde, foram aproximadamente 100 bilhões de investimentos, entre investimentos públicos e privados, que aconteceram nos últimos 2 anos, e o retorno de grandes investimentos de grandes multinacionais que tinham ido embora do Estado e que agora retornaram, e a garantia de empresas que estavam se preparando para ir embora do Rio de Janeiro e que não só garantiram a sua continuidade, mas que hoje estão ampliando as suas plantas e investimentos. A gente tem o caso da Nissan, a gente tem o caso da Jaguar Land Rover, né, grandes montadoras, né, da Volkswagen, que estava com a sua planta diminuída, ou seja, um Estado que entregou leis mais modernas, mais agressivas, segurança jurídica, impactou nessa credibilidade que fez com que as empresas pudessem ter tranquilidade para continuar no Estado, coisa que não vinha acontecendo, né? As empresas estavam indo embora. E eu cito o setor automotivo, né, porque é um dos setores que mais gera emprego e receita para o Estado, e que grande parte das montadoras do Rio é o segundo polo nacional, atrás apenas de São Paulo, e quase todas as montadoras tinham diminuído as suas atividades em 60%, 70%, e algumas delas já preparando para abandonar a operação no nosso estado. Hoje todas elas trabalham quase que em regime integral, com 3 turnos. Novas plantas foram criadas, no caso da Volkswagen, com os caminhões elétricos, a Nissan com outro modelo de veículo, ou seja, a Jaguar Land Rover, que voltou a fabricar aqui, que estava parado desde 2019, da Evoque, né, um modelo que sai do Brasil para o mundo. Então, acho que isso é o retrato de um novo governo, comandado pelo governador Cláudio Castro, com muita competência e comprometimento, e que agora, né, Richard, com 4 anos de planejamento, aí já entrando na tua segunda pergunta, nos permite ter a certeza que resultados melhores e maiores virão. Eu assumi a secretaria no início de abril de 2020, né? Tive apenas 9 meses e meio à frente da secretaria, que tinha que sair por causa das questões das regras eleitorais, e nesse curto espaço de tempo, a gente pôde, juntamente com a qualidade da equipe, da secretaria e de todo o corpo técnico do governo do Estado, com as outras secretarias, formar uma parceria histórica que atraiu investimentos, gerou emprego, fez a máquina pública ser mais ágil, sem ter uma ideia, e isso também foi um fator preponderante, porque o empresário precisa de agilidade e segurança jurídica. O Estado, infelizmente, antes do governador Cláudio Castro, não tinha segurança jurídica e a máquina pública era enferrujada e morosa. Para você ter uma ideia, antes do governador Cláudio Castro, se abriu uma empresa no Estado com 3 a 4 meses. E hoje leva 25 minutos
para que um empresário possa constituir uma empresa no Estado. Sem contar as garantias e a tranquilidade nos incentivos que o Estado entrega, né, os benefícios fiscais, que antes eram demorados, eram às vezes enquadrados tacitamente como uma ferramenta que ela é provisória, mas que acabou virando uma regra. Isso gerou uma série de transtornos para os empresários. Então, hoje o Estado ele entrega segurança e agilidade. Isso tem sido um fator e que a gente vai agora com mais tempo, um planejamento, por exemplo, a gente tem agora um planejamento ano a ano. Então, aqui na Secretaria, a gente sabe o que a gente vai entregar no ano de 2023, no ano de 2024, no ano de 2025 e no ano de 2026, diferentemente de um período que eu cheguei aqui com um prazo de 10 meses para ficar e que a gente tinha que tocar quase ao mesmo tempo aquilo que a gente tinha certeza que ao final desse período teria resultado. Mas de cara te respondendo, eu posso te dizer que a gente retorna com o programa das agências de desenvolvimento econômico. A gente inaugurou 5 no ano passado, mas por uma questão eleitoral, a gente acabou entendendo que isso poderia gerar alguma dúvida numa ação importantíssima para o empresariado, porque as agências têm como finalidade desburocratizar, poder estar mais próximo, estar no interior, nos grandes centros, para que o empresário, seja ele o pequeno empresário, o empreendedor, ou uma multinacional de óleo e de gás, ele que tinha que se deslocar 400, 500 quilômetros para sair de Campos para abrir uma empresa, ele pode, numa agência dessa, ter todos os serviços, abrir a sua empresa em 25 minutos, conseguir recursos de linhas de crédito na AGERI, ou seja, é uma máquina de desburocratização que a gente tira da capital e leva para o interior. Então, serão 12 agências, a gente já tinha aberto 5, elas foram paralisadas as suas atividades no período eleitoral e a gente retorna agora com o funcionamento dessas 5, que é Macaé, que é Teresópolis, Três Rios, são mais 2, Paraty e tem mais uma cidade, são 5, e ao total de 12. Nós vamos inaugurar mais 8 agências, uma delas aí em Petrópolis, que é uma prioridade, outra conquista histórica que demonstra o comprometimento do governador Cláudio Castro com o interior e com a região serrana. A gente trabalhou muito aqui na Secretaria e, para mim, a conquista mais importante da história do município e que a gente deve muito ao governador Cláudio Castro, que incorporou a importância desse projeto e a gente modulou ele aqui na Secretaria. A gente teve uma participação também importante, que foi ter enquadrado vários municípios, mas aí na região serrana, Teresópolis, Friburgo e Petrópolis. 3 importantíssimos municípios, polo de desenvolvimento, que a alíquota do ICMS era de 18%. Eu não tenho a menor dúvida que muitas empresas deixaram de se instalar nesses 3 municípios pela ausência de uma lei, no mínimo, idêntica de outros municípios. Imagina um empresário que pode instalar uma empresa onde é que o ICMS é 2% e do lado, na outra cidade, é 18%. Lógico, o empresário, qualquer um de nós, tem um interesse de lucro, de poder gerar mais receita, mais emprego. E aí a gente lutou muito aqui, o governador Cláudio Castro assumiu esse compromisso. Essa lei foi aprovada na Assembleia, então também fica aqui o nosso reconhecimento à Câmara dos Deputados Estaduais do Rio, na pessoa do presidente André Siciliano, que essa lei foi aprovada. Então, hoje, Petrópolis, ela já tem o benefício dos 2%, Teresópolis e Friburgo, e eu não tenho a menor dúvida que isso vai ter um impacto surreal, porque eu vivi isso em Três Rios, sabe? Três Rios era 18 e foi para 2, e a gente experimentou essa transformação, dessa mudança da alíquota. Tenho certeza que esse fenômeno... Então, a gente está aí linkando todos os serviços importantes. Redução da alíquota de 18 para 2, uma agência de desenvolvimento para agilizar todo o processo de legalização, de enquadramento de benefícios, de linha de crédito, e nós vamos inaugurar uma em Petrópolis, já tem em Teresópolis, que volta a funcionar, e nós vamos fazer também uma em Friburgo, Três Rios também volta a funcionar, ou seja, a gente mapeou, o Estado definiu as cidades polos, as cidades prioridades, que já têm uma vida econômica real,
para que a gente pudesse levar esses investimentos. Quero fazer aqui um comentário importante da decisão assertiva do governador, inclusive quando eu vim para a secretaria, eu dei essa sugestão também ao governador, da importância de separar os setores de óleo e gás, de indústria, comércio e serviço, como é no governo federal. Você tem hoje o ministro da Indústria, Comércio e Serviços, é o vice-presidente Geraldo Alckmin, e tem um Ministério de Óleo e Gás. Sim. E aqui no Rio, tudo isso estava dentro de uma única secretaria. São demandas complexas, demandas que demandam um corpo técnico full-time, e era quase humanamente impossível a gente tratar de desenvolvimento econômico, comércio, indústria, serviço, e com a mesma qualidade também entregar ações e conquistas para um setor preponderante para a economia do estado do Rio de Janeiro, que é de energia e de óleo e gás, já que o Rio é o maior produtor de petróleo e de gás do país. E o governador teve a brilhante ideia de poder fazer essa separação. Me permite aqui, com a equipe, continuar entregando mais resultados com o foco na indústria, e que, de qualquer maneira, todas elas se falam e estão interligadas, porque qualquer empresa, independente se ela seja da indústria, do setor metal-mecânico, da têxtil, da química ou de óleo e gás, ela precisa de estar inserida em incentivos fiscais, enquadramento de legislações, e isso funciona aqui dentro da secretaria, já que o setor da CPPDE, que é a comissão que valida os tributos, e a Companhia de Desenvolvimento Econômico do Estado, a CODIM, continuam aqui dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Ou seja, é dividir para somar, né? E o governador foi muito feliz em escolher o deputado Hugo Leal, um deputado de mais de 5 mandatos, de deputado federal, com uma larga experiência na área pública como secretário, que já foi em várias pastas do Estado, e um dos deputados, e eu como deputado acompanhei isso, talvez um dos deputados com a maior experiência no setor de óleo e de gás lá na Câmara Federal. Então a escolha foi assertiva, e a separação ela é fundamental e necessária. Então, tanto o Vinícius quanto o Hugo vão poder entregar agora mais prioridades para o governador e, consequentemente, para o cidadão fluminense. A gente está muito animado, tem muitas coisas importantes, muitos projetos, mas aqui, nesse sentido, as agências de desenvolvimento, a luta constante para que a gente possa, por exemplo, semana passada nós fizemos aqui na Secretaria uma reunião dessa CPPDE, né, que é essa comissão que valida. Foram aprovados, se não me falha a memória, 23 benefícios para 23 novas empresas que estavam aguardando serem enquadradas para investir no Estado. Isso é geração de emprego, isso é aumento de receita, isso é fluxo de caixa para as cidades, para o governo do Estado, e todo o dinheiro que entra, ele é reinvestido na educação, na saúde, na segurança, ou seja, o desenvolvimento econômico puxa a máquina pública, que com dinheiro você tem a capacidade de colocar mais recursos e, consequentemente, entregar melhores serviços para o cidadão. A gente está muito animado aqui na Secretaria, a gente tem uma equipe de colaboradores comprometida, competente, né? A máquina pública não anda sem esses colaboradores, e eu volto a assumir essa pasta agora por 4 anos, na certeza de que a gente entregou muito com apenas 9 meses e meio, mas com 4 anos a gente tem a certeza que a gente vai entregar muito mais, porque a equipe está com sangue nos olhos, no bom sentido, com comprometimento e, acima de tudo, com vontade de fazer e ajudar o governador Cláudio Castro, que é um político que só nos enche de orgulho, que nos deixa cada vez mais confiantes que o Rio já viveu 2 anos mágicos e que vai agora, mais uma vez, com o governador e o Thiago Pampolha, que é outro craque, né? Como vice-governador, viver mais 4 anos de transformações econômicas, receitas aumentadas, chegada de novas empresas, milhares de novos postos de trabalho. E eu sempre uso essa palavra que às vezes pode ser estranho para alguns, mas o empresário entende muito bem, e foi algo que afastou muito as empresas do Rio, que é a palavra mágica chamada, a frase segurança jurídica, né? Um Estado que não garante para o investidor e para a iniciativa privada a certeza do que o que ela recebeu vai ser
de forma garantida, segura juridicamente, esse Estado está fadado ao fracasso. E o Rio viveu isso, né? Enquadramentos entregues e retirados, empresas que foram beneficiadas, e aí a empresa botou aqui milhões e milhões de dólares, 2 anos depois o benefício foi cancelado, seja por uma ação judicial. Isso acabou. Isso não é mais uma realidade desse novo governo, e isso, para nós, tem demonstrado na prática o impacto, porque você não gera 300 mil empregos, você não constrói 100 bilhões de investimentos, né, num Estado que verdadeiramente não esteja oferecendo desburocratização, segurança jurídica e, acima de tudo, boas ações, que é o que a gente está fazendo aqui. Vinícius, eu pergunto o seguinte, você comentou sobre a inauguração das agências, existe uma previsão, pelo menos uma expectativa para quando essas agências vão ser inauguradas, e aí apontando também Petrópolis? Já vou aproveitar o gancho, inclusive, para fazer a seguinte pergunta. A gente sabe que o mundo inteiro veio de uma situação complicadíssima, a pandemia, e que impactou muito todos os setores. Obviamente, o comércio foi um deles, a indústria foi um deles, e a gente sabe que esse período de recuperação, apesar dele já estar acontecendo, ele ainda é longo. Qual a importância também de realizar ações para, de alguma forma, manter as empresas que já estão também no Estado, mas não só um atrativo para outras virem, mas também garantir e manter aquelas que já estão. Inclusive, você participou até recentemente, junto com o governador da NRF nos Estados Unidos, e aí, se você já quiser também comentar, qual que foi o seu olhar em relação a esse evento, o maior festival de varejos do mundo, mais de 8 milhões de empresas, e quais também são os pontos que talvez precisemos melhorar em relação à tecnologia, já que a gente sabe que a tecnologia hoje vai fazer parte de tudo, né? Já faz parte de tudo. Olha, primeiro dizer que a participação do governo do estado na NRF foi um sucesso, ao ponto já que o governador lançou lá o Rio, o estado, como candidato a sediar a NRF de 2025. Se não me falha a memória, de 2024 vai ser em Singapura, que já estava definido, e o Rio está postulando a oportunidade de fazer aqui no Rio de Janeiro. O governador teve essa atitude corajosa, porque sabe da importância. A gente sabe da importância do comércio na economia, não só na receita que ele gera, mas na empregabilidade. 90% da economia do nosso país, toda ela está dentro do comércio. Por isso que o meu desafio aqui não é pequeno, né? Eu sou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Comércio, Indústria e Serviço, ou seja, a gente lida com o microempreendedor, com as empresas pequenas de serviços, mas também com o comércio e com as indústrias. Essa é uma missão nobre e que eu sou muito grato a Deus e ao governador por ter me dado pela segunda vez essa oportunidade. Então, a nossa participação lá foi para que o Rio pudesse dizer para o mundo e para o Brasil e para o Estado que o comércio é uma prioridade, que as ferramentas tecnológicas têm sido uma constante aqui nas pautas do governador Cláudio Castro, tanto que ele criou uma secretaria específica hoje para tratar. Hoje o Estado trata a questão tecnológica com tanta prioridade que o governador escolheu o antigo presidente do CEDERJ, né, para ser o secretário, que é uma das pessoas mais capacitadas e com os maiores pré-requisitos para essa pasta, justamente porque agora no Estado a ferramenta tecnológica ela é a maior parceira dos programas sociais, do desenvolvimento econômico, da saúde, né? Hoje a gente não faz saúde pública de qualidade, educação de qualidade, atração de empresas, garantia de empregos, sem que a ferramenta tecnológica esteja inserida paralelamente. E quando o governador cria uma secretaria, né, e traz uma pessoa altamente preparada e competente, fica claro a visão do governador na importância devida a uma ferramenta como essa. E aqui na secretaria, isso é prioridade. Tanto que, coincidentemente, 3 minutos antes de eu entrar ao vivo com você, eu estava falando com o secretário, né,
dessa pasta tecnológica, e inclusive tratando de um projeto que vai atender a toda a região serrana aí em Petrópolis, né, que a gente não pode aqui anunciar ainda oficialmente, mas que talvez se transforme no maior projeto nacional de um polo tecnológico, né, para que seja daí de Petrópolis, né, da região serrana, um laboratório de formação de incubadoras, de projetos tecnológicos para a área privada e para a área pública, nascendo de Petrópolis. Petrópolis já tem o Petrotec, que a gente sabe que é uma potência, que é um projeto que a gente vai trazer para dentro, né? O Estado não quer dividir assim para atrapalhar, pelo contrário, que já tem, o Estado entra incorporando no sentido de ser mais um parceiro, mas essa área é prioridade aqui na Secretaria e no governo do Estado. Eu fiz questão de trazer essa observação que é tão importante que o governador hoje criou, talvez é um dos poucos estados, dentre os 27, que existe uma secretaria para tratar das questões tecnológicas. Então, isso vai ser uma constante, e a gente já mapeou o estado e a região serrana, Petrópolis, Teresópolis e Friburgo, especificamente falando, ela está aqui no nosso mapa como uma das 3 cidades mais pontuais e com a melhor realidade para que esses investimentos de área tecnológica de programa possam acontecer. E a gente já definiu, inclusive, esse mega projeto para acontecer em Petrópolis. As agências devem ser abertas, se Deus quiser. A gente está calculando todas essas 5 estarem de volta no prazo máximo de 90 dias, e até o final do ano a gente espera estar com as outras 8 novas inauguradas, e a gente quer começar, talvez a primeira dessas 8 novas seja em Petrópolis. Vamos aí lutar, quem sabe, nos próximos 90, 120 dias, Petrópolis. A gente já viu o ponto, já aprovou o ponto, a gente falou com a prefeitura tem sido importante também nessa parceria para que a gente possa levar essa conquista histórica para o empresariado petropolitano. Né? E está claro o carinho e o cuidado que o governador Cláudio Castro e todo o nosso governo tem com o município de Petrópolis e com a região. Se você pegar aí o que Trezios, Areal, Sapucaia, Levi, Petrópolis, Teresópolis e Friburgo receberam de investimentos no período do governador Cláudio Castro, é algo surreal, né? Só para você ter uma ideia, Trezios, eu posso falar com a experiência de quem já viveu, eu fui prefeito 8 anos de Trezios, 8 anos consecutivos, e eu sempre tive uma excelente relação com os governos e governadores estaduais, porque sem relação e sem parceria estadual, o prefeito tem muita dificuldade de viabilizar ações importantes. Mas esse exemplo que eu trago, ele é numérico, e a matemática ela é importante para a gente ter um verdadeiro sentimento da proporção. Em 8 anos de prefeito, com a minha relação muito especial com o governo do Estado, eu recebi 25 milhões de convênios em 8 anos. E desses 25 milhões, o Estado só pagou 18. De 7 milhões foram cancelados, porque o Estado não tinha caixa financeiro para honrar. E a minha cidade até hoje tem 1 ou 2 obras que ficaram paralisadas até hoje pelo cancelamento dos recursos do Estado. E num período de 2 anos, só com o município de Trezios, o governador já liberou 241 milhões de reais. Então, você tem que fazer uma conta, em 8 anos, 18 milhões, em 2 anos, 240 milhões de reais. E essa proporção, mas por que Três Rios? Não, em todo o interior do estado. Você pega Patilha Alferes, mais de 100 milhões, Miguel Pereira, quase 200, Petrópolis, Petrópolis foi quase 1 bilhão que o governo colocou, principalmente aí nesse período, infelizmente, da tragédia climática. Então, assim, é um momento histórico, né? Os prefeitos nunca viveram recorde agora para quem recebe royalties, recorde na arrecadação, Estado pagando em dia a contratualização de recursos para a saúde, para a educação. Eu fiquei 2 anos e meio mantendo todas as operações de saúde pública no meu município com recursos da prefeitura, porque a União
não repassava porque estava quebrada em 2014, 15, 16, e o governo estadual idem. Hoje, a primeira coisa que o governador Cláudio Castro fez quando assumiu foi chamar os prefeitos e os secretários de saúde do estado, estou falando há 2 anos atrás, num evento aqui no Palácio, e entregou um cheque com valor total de quase 3 anos de atraso de repasse de recursos. De lá para cá, nunca mais se atrasou uma semana sequer o repasse de saúde. Então, além da garantia dos repasses contratualizados, principalmente da saúde, o Estado fez o programa Pacto RJ, que é esse que eu falei no exemplo, peguei o exemplo de Presídios, mas são 17 bilhões de investimentos que estão dentro do programa Pacto RJ, muito bem conduzido pela Casa Civil, né, pelo secretário Nicola Miccioni. Então, assim, é um momento mágico, histórico. Primeira reunião nossa aqui com o governador Cláudio Castro, na primeira semana que tomamos posse, ele já deixou claro que tudo que ele prometeu e todos os programas do Pacto RJ serão cumpridos 100%, as obras continuam, as licitações de obras que ainda não aconteceram continuam, ou seja, não é um governo que promete para ganhar uma eleição e que depois que ganha o discurso é diferente. Isso é compromisso, essa é seriedade, que é a grande marca do governador Cláudio Castro, por isso que a sociedade fluminense o reconduziu para mais 4 anos com mais de 60%, e com detalhe, o governador, num estado que tem 92 municípios, ganhou em 91 municípios. Nunca nenhum governador na história desse estado conseguiu ganhar do seu concorrente em 91 de 92. Isso é uma demonstração de entrega. Nenhum prefeito, nenhum governador, nenhum presidente da República se reelege se não tiver entrega. E acho que se entregou tanto em pouco tempo, que foram os 2 anos, eu fico imaginando o que a gente vai fazer aqui nos próximos 4 anos. Eu acho que quem ganha com isso é o Estado, é o cidadão fluminense e é a classe empresarial, o comércio, a indústria, que a gente vai tratar com muito carinho, com muito zelo. Tenho aqui recebido, Richard, aí só completando um pouco da sua pergunta, tenho aqui recebido todos os prefeitos, secretários, apesar do pouco tempo, para que a gente possa colocar o Estado como grande parceiro em tudo. Qualificação profissional, né? A gente tem aqui como meta também programas de qualificação, principalmente para jovens de 17 a 23 anos, que é quem está buscando aí uma oportunidade no mercado de trabalho. Perfeito, Vinícius. A gente vai continuar o nosso bate-papo, a gente vai falar um pouco também sobre os microempreendedores. A gente vai fazer só um rápido intervalo por conta do prazo mesmo da grade aqui da nossa emissora, mas o intervalo é rapidinho, coisa de 2 minutos, e a gente volta para continuar conversando aqui com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços do Estado, Vinícius Fará. Obrigado, João. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Sabe o que o governo do estado faz para gerar mais emprego e renda para você? Trabalha muito para melhorar a infraestrutura, a segurança, a saúde, a educação, o transporte. Porque um lugar só é bom para trabalhar
quando é bom também para quem mora nele. A gente não para de trabalhar para você poder viver melhor, empreender e crescer. Invista no Rio, Governo do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Sabe o que o Governo do Estado faz para gerar mais emprego e renda para você? Trabalha muito para melhorar a infraestrutura, a segurança, a saúde, a educação, o transporte. Porque um lugar só é bom para trabalhar quando é bom também para quem mora nele. A gente não para de trabalhar para você poder viver melhor, empreender e crescer. Invista no Rio, Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Correio Petropolitano Debate de volta. Estamos aqui conversando com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços do Estado, Vinícius Fará. Ele participa com a gente ao vivo. Vinícius, nesse retorno de bloco, eu pergunto para você o seguinte. Primeiro a gente fez esse balanço sobre as ações para esse ano de 2023 e o planejamento ao longo desses 4 anos. Você comentou dessa questão da tecnologia, fundamental até porque em Petrópolis, por exemplo, nós temos o polo Serratec, um dos principais polos de tecnologia da região serrana. E sobre a indústria, existe aqui a GESELMA, por exemplo, existem outras 4 empresas multinacionais. Em Três Rios também tem o setor industrial, também é muito forte. Mas eu pergunto o seguinte nesse retorno da nossa conversa. Como a Secretaria vê o microempreendedor, a empresa de pequeno porte? Eu pergunto isso, Vinícius, pelo seguinte fato. A gente teve a tragédia aqui em Petrópolis, por exemplo, vai completar 1 ano agora. E a gente sabe que em alguns casos o microempreendedor ele não tem um fluxo de caixa muito alto, então ele não consegue ter uma reserva muito grande. E para o setor aqui de Petrópolis, exclusivamente o comércio, sofreu muito, por exemplo, com as questões climáticas. Como, de alguma forma, auxiliar o microempreendedor, o microempreendedorismo no Estado, de modo geral, para que ele consiga criar ali uma base, uma sustentabilidade para que ele consiga manter o seu negócio? Feito aqui no Estado através da AGRIO, né, que também é uma outra autarquia ligada à nossa secretaria, só ratificando aqui, dentro da estrutura da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, nós temos 3 órgãos importantíssimos. É o DRM, que é o Departamento de Recursos Minerais, que é a CODIM, que é a Companhia de Desenvolvimento Econômico, que é a responsável por toda a agilidade
legislação de enquadramento de benefícios e a questão dos condomínios industriais, que daqui a pouco eu vou falar, e também a AGRIO, que é o Banco de Fomento do Estado do Rio de Janeiro. E a AGRIO, nos últimos 2 anos, que era um órgão que as pessoas nunca nem talvez tinham ouvido falar direito, nunca emprestou tanto dinheiro a juros bem acessíveis para os empresários fluminenses, né? A AGRIO empresta recursos até 30 milhões de reais por CNPJ, né? E de valores de 5 a 10 mil reais, começando, que estava dentro do programa Supera. O governador Cláudio Castro teve uma iniciativa histórica ao, no início da pandemia, criar um programa Supera RJ. Então, dentro do programa Supera RJ, a gente tinha 2 ações específicas. O Supera, que repassava aqueles recursos na ordem de 300, 400 reais para as famílias conseguirem comprar alimentos e sobreviver, aquelas pessoas que lutam, infelizmente, diariamente por uma questão de sobrevivência. E dentro do programa Supera, aqui na Secretaria, com a AGRIO, a gente criou o programa de empréstimos, que começava com 5 mil até, dependendo do negócio, de uma grande indústria, até 30 milhões, que é o valor máximo por CNPJ. Só para você ter uma ideia, você citou muito bem aí Petrópolis, nesse período, infelizmente, da catástrofe climática de Petrópolis, a AGRIO liberou 202 milhões de reais em linha de crédito para 3.000 e quase 350 empresários, né? E aí a gente teve nesse 3.000 e tantos empresários, empresários que pegaram 5 mil, empresários que pegaram 500 mil, empresários que pegaram 4, 6, 8 milhões de reais. Então, é o Estado dando a sua contribuição, né? Seja no momento de catástrofe, mas seja no dia a dia. A AGRIO é o banco de fomento do Estado. E um dos papéis dessa agência é justamente esse, né? Nas agências de desenvolvimento, a gente vai ter sempre o entreposto da Juscerja também, perdão, que também é um outro órgão ligado à nossa secretaria, né, que é a Junta Comercial, quem é que agiliza toda a questão de alvará, de abertura de empresas, né, que hoje bate recordes atrás de recordes, né, o nosso querido Romay, que está à frente lá como o presidente da Junta e com a sua equipe, né, transformaram 4 meses em 25 minutos o tempo de abertura, e a agência de fomento, ela tem sido a maior parceira do dia a dia do empresário. A gente aqui, ao receber uma empresa e entregar para ele um projeto, enquadrar no novo benefício de tributação, a gente também coloca na mesa mais a possibilidade dele captar recursos no Banco de Fomento do Estado, que às vezes tem um processo mais ágil do que um banco privado, às vezes tem uma linha de crédito, por exemplo, a gente aprovou no final desse ano, né, o governador destinou dentro da fonte de recursos próprios uma linha de crédito chamada FRENF, que são recursos da própria fonte do Tesouro, que faz com que o empresariado possa captar empréstimo a um juro de menos de 3% ao ano. Então, isso não existe, né? Quando a gente divide 3% para 12 meses, a gente tem aí uns juros que você não existe no mercado financeiro. Então, esse é o papel que o Estado está. O Estado dá segurança jurídica, o Estado aposta nas ferramentas tecnológicas para serem parceiras do desenvolvimento, o Estado cria linhas de crédito específicas para o empresariado, seja ele pequeno, médio ou grande, ou empreendedor individual, e o Estado faz com que a AGRIO seja talvez um grande braço do desenvolvimento econômico. Então, assim, estamos vivendo um momento muito especial, muito único, e eu já quero entrar numa conquista aqui, que a gente elaborou tudo isso durante o nosso período aqui à frente da Secretaria, mas aí com a nossa saída, por causa do período eleitoral, isso não aconteceu, e agora a gente retorna com prioridade, que são os condomínios industriais. A gente mapeou
22 ou 23 municípios no estado, são municípios com potenciais de desenvolvimento econômico. Não adianta o prefeito chegar para o governador numa cidade que não tem característica nenhuma de polo industrial, de desenvolvimento econômico, né? E pedir para o Estado fazer um condomínio industrial. O Estado vai botar dinheiro lá e você não vai levar nenhuma empresa para lá, seja por dificuldade de logística, seja por dificuldade de rede de energia elétrica, deficiência de energia. E hoje a gente tem aqui, isso é muito legal falar, porque foi, para mim, a conquista mais importante que eu pude entregar para o governador nesses pouco mais de 9 meses. A gente fez um mapeamento de todos os 92 municípios do estado, e através desse mapeamento técnico, a gente tem hoje exatamente a característica de cada município e de cada região, as vulnerabilidades que esses municípios oferecem. Então, não adianta você querer colocar uma cidade que tem potencial turístico, você fazer ela virar uma cidade industrial. Não adianta uma cidade industrial você querer fazer dela um polo turístico. Não adianta você querer fazer, por mais capacidade, num olhar raso, de desenvolvimento econômico, porque você tem boas estradas, ela está geograficamente bem localizada, mas quando você vai lá conhecer a realidade, não tem energia elétrica decente, não tem abastecimento de rede de gás, as indústrias não vão. Então a gente fez esse mapeamento, entregamos eles, né, esses estudos, para todas as empresas de gás e de elétrica, para que elas possam também provisionar um planejamento dos seus investimentos nas cidades. Então, para cada cidade, por exemplo, a gente mapeou a cidade de Itaperuna, um exemplo, até porque é real esse exemplo. Itaperuna é uma cidade com um potencial absurdo, né? Uma cidade com mais de 130, 140 mil habitantes, na divisa com o Espírito Santo, na beira de BRs importantes, ou seja, uma cidade que é polo universitário, ou seja, uma cidade estrategicamente e geograficamente pronta para ser um polo industrial. Mas por que não se tornou até hoje? Porque lá o abastecimento de energia é precário, é ruim, é péssimo. Você tem falta de energias quase todos os dias, você tem picos de energia, o gás ainda não chegou, a indústria não vai para lá. E aí as companhias também cobraram do Estado, que nunca nesses anos todos entregou para ele o que? Olha, não, o Estado pretende transformar Itaperuna num polo industrial. E aqui falta para isso abastecimento de energia, até para que as empresas possam estar direcionando. Esse foi um estudo que a gente começou no primeiro mês que eu cheguei, e no último dia da minha passagem aqui, a gente pôde fazer um evento aqui no Palácio, juntando todos os prefeitos, né? Praticamente vieram 74 de 92 prefeitos do estado, juntamente com os representantes das empresas de energia, e entregamos esse mapa satélite. Ou seja, é um estado que não faz investimentos e não faz política pública de varejo. Então, cada município que vai receber esse condomínio industrial, não é porque o prefeito é amigo do governador, amigo do secretário Vinícius, não é nada por causa disso. É porque, num estudo técnico e profissional, a gente entendeu e conheceu a característica de cada município e o que cabe ali. Não adianta eu querer fazer de Nova Friburgo simplesmente um polo gastronômico. Estou dando um exemplo, pode ser também, mas o que é Friburgo? É um polo turístico e da área têxtil e do setor metalmecânico. Então, primeira coisa que a gente fez, inseriu o Friburgo na alíquota dos 2%, para que a gente pudesse garantir que essas indústrias do setor têxtil, principalmente da moda íntima, eu acho que o Friburgo é a maior do país, e o setor metalmecânico, o Friburgo já foi uma das maiores do país, mas com uma legislação que enferrujou, ficou velha, e que o tributo era 18%, as empresas não vão. Então a gente foi lá, reduziu para 2%, e aí estamos trabalhando. Petrópolis, Teresópolis, então a gente está justamente fazendo... Por que a gente vai levar um polo tecnológico aí para Petrópolis? Porque Petrópolis já tem essa característica. E aí, corrigindo a minha fala, eu falei Petrotec, é o Serratec,
né, que é um polo de estudos do setor tecnológico que já está pronto, já está andando. Então, a gente não faz aleatoriamente. Então, serão 22 condomínios industriais. Isso é um projeto que eu não tenho a menor dúvida que vai impactar para sempre no desenvolvimento econômico dos municípios. E aí você fala, mas de 92 municípios, só 22? Não é assim que funciona. Quando a gente define 22, a gente está definindo também todas as regiões. E uma cidade polo, ela impacta no desenvolvimento da sua região. E um exemplo que eu trago é o de Trezios. Quando Trezios virou um polo de desenvolvimento, que nós levamos para lá quando o prefeito 2.472 empresas, todas aquelas cidades do entorno foram beneficiadas com o desenvolvimento de Trezios. Então, quando você define característica e define essa cidade como uma cidade polo para receber, seja benefícios fiscais ou um condomínio industrial, a gente também está garantindo que cidades menores ao seu entorno, que são as famosas cidades satélites, né, que estão próximas de um grande centro e que são beneficiadas por esse desenvolvimento. Você vai para Brasília, você tem ali aquelas cidades todas ali que são chamadas as cidades satélites de Brasília, Guará e uma série de outras cidades, elas vivem do desenvolvimento e da movimentação de Brasília. As pessoas moram lá, mas trabalham, levam os seus recursos para comprar no comércio local, ou seja, é isso que o Estado fez e é algo histórico, é uma conquista que a olho nu, no primeiro momento, o cidadão não vê e que a gente fez e pôde entregar, que é o planejamento estratégico do Estado para os próximos 30, 40 anos. Então, a gente está aqui tratando do presente e do futuro do Estado para os próximos 40 anos. Perfeito, Vinícius. E aí, sobre esse mapeamento que você comentou, a gente volta até nessa questão de a importância da integração município, Estado, governo federal, inclusive, para debater as ações, você ter ali essas características de cada município e a segurança jurídica, para você, além de fazer esse mapeamento, você poder levar essas outras empresas, até essas empresas fundamentais, vamos dizer, por exemplo, de energia elétrica, de água, de gás, para você depois poder implementar uma outra indústria, uma outra empresa de algum outro segmento. E, por exemplo, nesse mapeamento até que você comentou, bem interessante realmente, porque a gente tem, inclusive, em Teresópolis, a Alterdata, uma empresa também de tecnologia, referência na região serrana, se eu não me engano, é a quinta maior do estado, e tem milhões, na verdade, né, de clientes, enfim, inclusive o Vladimir Carvalho, que é o presidente, né, e fundador da Alterdata, vai receber a medalha de Tiradentes nessa próxima sexta-feira, dia 27. Vinícius, para a gente poder finalizar aqui a nossa conversa, queria primeiro te agradecer pela presença, por explicar um pouco sobre os projetos para 2023 e os próximos anos. E se talvez alguma coisa, algum ponto importante a gente não tenha comentado, fica aqui o espaço aberto para você comentar. Primeiro, parabenizar você pela condução do programa, pela qualidade, capacidade. Agradecer ao Correio da Manhã, agradecer ao meu querido amigo e esse empreendedor nato que é o Magna Vita e toda a sua equipe. Agradecer ao governador Cláudio Castro, o privilégio de mais uma vez estar aqui à frente dessa secretaria fundamental para a geração de emprego e para o desenvolvimento do Estado. E a certeza que a gente vive já um momento histórico, que foi construído de forma sólida, mas não tem como a gente negar numa agilidade muito grande, que foram apenas 2 anos, que a gente agora vai ter exatamente 4 anos, tem muitos projetos aqui acontecendo. O setor de óleo e gás, sob o comando do deputado e secretário Hugo Leal, eu não tenho a menor dúvida que a qualidade da equipe também, que hoje trabalha no setor aqui da Secretaria de Óleo e Gás, eles vão voar. O Estado tem pautas importantíssimas, tem o Porto Açul, que é o maior polo de desenvolvimento econômico para mim desse Estado, né, de indústria, de gás, de óleo, de minério, de importação de veículos, ou seja, o Porto Açul é um oásis de oportunidades para todos os segmentos da economia. A gente tem aqui esse pacote de leis e a gente não vai parar e descansar um segundo enquanto que todos os segmentos do Estado estejam
com as suas novas leis prontas e aprovadas pela Alerj. A gente teve essa parceria histórica nesses 2 anos com a Alerj na aprovação de leis importantes de setores. Isso foi fundamental para a retomada da economia e a gente tem certeza absoluta, pela capacidade de liderança, pela perspectiva que a Assembleia vai ter a partir do dia 1º de janeiro, a certeza que a gente vai continuar tendo essa parceria que é fundamental para o desenvolvimento e para as conquistas. Só para você ter uma ideia, Rígido, só no ano passado, quer dizer, metade do ano retrasado até o final desse ano passado, foram mais de 26 leis que a Secretaria aqui modulou e a Alerj já aprovou e o governador sancionou, modernizando e entregando para segmentos que estavam com leis velhas e que isso impactou nas empresas irem embora do Estado. Eu vou te dar um exemplo claro: o setor metal mecânico, o Rio, que era uma potência, o Rio começou a correr o risco de perder todas elas, e a gente tem aqui grandes empresas como a ArcelorMittal, a CSN. Essas empresas tinham travados os seus investimentos e já estavam planejando sair do Estado, e a gente teve aqui que fazer uma nova lei do setor metal mecânico, e aí também fica aqui o nosso reconhecimento do papel da PGE, né, sob a liderança do Bruno Duver, porque envolveu muitas discussões jurídicas, a Casa Civil, e essa lei foi para a Alerj e foi aprovada. Só para você ter uma ideia do impacto dessa nova lei, no dia seguinte que a lei foi aprovada, a Arcelor fez um anúncio aqui conosco, por videoconferência, anunciando o investimento de 1,3 bilhões na planta da ArcelorMittal em Barra Mansa, tudo por causa de uma nova lei. E foram 26 novas leis que a gente alterou. O setor farmacêutico, que tinha todas indo embora do Estado, e aí, com a nova lei, a União Química veio para o Estado, e outras plantas que em breve a gente vai estar podendo anunciar. Ou seja, nós vamos continuar trabalhando, continuar modernizando o Estado, mas, acima de tudo, continuar tendo aquilo que é fundamental: respeito com o cidadão. Seja ele o cidadão da iniciativa privada, seja o cidadão que merece e espera um programa social, como o governador tem feito, a entrega de vários restaurantes populares, programas sociais. Ou seja, esse é um governo que não escolheu uma marca. Ele escolheu, sim, uma marca: cuidar do ser humano. E o ser humano precisa de emprego, o ser humano precisa de segurança pública, o ser humano precisa de saúde, de educação, de qualificação. Acho que esse é o grande sucesso do governador Cláudio Castro. Não é à toa que ele foi reeleito, que ele não definiu o seu governo como prioridade um setor. Todos foram tratados com responsabilidade, todos foram tratados com a mesma proporção. E aí o resultado aconteceu para todos. Então, muito feliz de estar aqui. Quero deixar essa mensagem para o interior do Estado. São dezenas e dezenas de projetos. Nós vamos retornar com os encontros para o desenvolvimento econômico, que são os fóruns que debatem os temas locais e regionais, as rodadas de negócios, que gerou mais de 200 milhões de reais nesses eventos que a gente construiu, que foram nesses eventos. A rodada de negócio é uma ferramenta fundamental, porque integra o setor público e privado com o fornecedor local, seja do comércio, da indústria e do serviço. Ou seja, a gente está aqui muito animado, mas hoje bem mais tranquilo, porque temos 4 anos para entregar muitas coisas. Então, prazeraço, parabéns, né? E que Petrópolis e a região serrana e todo aí o Centro-Sul e o interior do Estado terão aí esse olhar muito atento. Não é à toa que eu estou aqui, é a primeira vez na história, né? É a segunda, porque a primeira foi o Vinícius também, é a primeira vez que um secretário de Desenvolvimento Econômico na história do Estado do Rio sai do interior. E eu saí do interior justamente por tudo que foi feito em Três Rios. Três Rios virou uma referência para o mundo. Eu viajei em mais de 40 países para fazer palestras sobre a gestão pública de Três Rios, né? Então, a nossa gestão me elegeu deputado federal e a nossa gestão me trouxe a honra máxima de ser de ser secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado do Rio de Janeiro. Essa é a maior prova do quanto que o governador Cláudio Castro
ama e tem o cuidado com o interior. E ele diz toda hora, não tem Estado forte com emprego e economia aquecida sem que primeiro o interior seja forte. E a minha ida é essa. Eu sou um gestor de origem do interior e é para isso que a gente está aqui. Perfeito, Vinícius. Muito obrigado, inclusive, pelos elogios. Muito obrigado também pela presença aqui mais uma vez, por conversar com a gente, separar esse espaço para trazer um pouco desses projetos e das ações aí previstas ao longo desses 4 anos. Muito obrigado mais uma vez, Vinícius. Obrigado, parabéns, um abraço a todos aí da região e contem com o governo que está aqui de braços abertos e tapete vermelho. Muito obrigado. Para você que nos Valeu. acompanha, muito obrigado também pela sua audiência e pela sua companhia. Amanhã o nosso encontro marcado à 1h da tarde ao vivo, e é claro, eu conto com a sua presença. Até lá. TVC, a TV do Correio da Manhã.